Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir, né, aquilo que Deus tem a dizer aos nossos corações nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, Pai, para que possamos ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu creio que quando nós nos disponibilizamos para Deus e quando nós pedimos para Ele que nós queremos ouvi-lo, Ele se inclina para nós para falar conosco. Então vamos ouvir, né? O que Deus quer falar comigo e com você nesta manhã. Nossa leitura hoje, ela vai iniciar aqui no livro de Atos, no capítulo 26, e o versículo é o 17, né? Mas eu quero, né, dar uma explicação no que aconteceu antes, né? Antes de iniciar aqui o versículo 17, né? Aqui neste momento, Paulo, ele não era um pregador do evangelho. Aqui neste momento, Paulo, ele era um perseguidor do evangelho. Pois é, Paulo aqui, neste momento, ele matava os judeus, ele matava o povo de Deus. Aquele que professava sua fé, que falava algo acerca de Jesus Cristo. Ele mandava prender e após a prisão, vinha a morte. E aquilo, né, que ele fazia o agradava, entenda? Ele matava todos que confessavam Cristo como seu Senhor, seu Salvador. E aí, um belo dia, Paulo está indo para Damasco para fazer aquilo que lhe apraz, perseguir, matar o povo que confessava Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quando ele está no caminho a Damasco, acontece um sobrenatural ali. Uma luz resplandecente muito forte, é o que está escrito nos versículos anteriores. Uma luz muito forte aparece para ele, sabe? E ele fica assustado, né? E aí, nós vamos ler agora o versículo 16, ó, Atos 26, versículo 16, aí ele diz assim, exatamente as palavras de Paulo, ó. Mas levantou-te, não, perdão, é o 15, e disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Entenda, aqui ele estava indo para matar os judeus. Jesus aparece para ele, né? E ele vê aquela luz tão grande, resplandecente, e ele disse, o que é, Senhor? Né? Ele pergunta, o que é aquilo? Senhor, o que é isso? E Jesus, ele responde para ele, exatamente, sou eu, Jesus. E o que eu achei interessante é que Jesus, ele deixa bem claro, ele fala, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Entenda? Ele podia somente ter dito, eu sou Jesus. E ele disse, eu sou Jesus,
a quem tu persegue. Entenda? O Senhor Jesus, ele se apresentou para Paulo. E ele veio, se apresentou, sabe? Diretamente para Paulo. E aí ele falou, levanta-te e põe-te sobre teus pés. Ou seja, Paulo estava caído. Aqui a gente consegue entender que ele estava caído, né? Fisicamente, espiritualmente, provavelmente quando ele viu aquela grande luz, que cavalos, quando eles se assustam com algo, eles se empinam. Então eu consigo entender que esse cavalo, ao ver aquela luz, ele jogou Paulo no chão. E aí o Senhor Jesus fala para ele, levanta-te, põe-te de pé. Não era só o corpo dele que Deus estava levantando. Deus estava levantando o espírito dele, a alma dele. E aí ele fala, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro. Entenda? O Senhor apareceu para ele, não foi simplesmente por aparecer. Deus, ele aparece para mim e para você com propósito. E o propósito que ele tinha era de entregar um ministério na mão de Paulo. E ele diz para ele, olha, por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, entenda? O Senhor Jesus diz para ele que ele está ali para entregar para ele um ministério. E esse ministério, a qual ele está entregando para ele, é para ele testificar. Testificar para eu contar. Então, Paulo, a partir daquele momento, ele iria testificar as maravilhas de Cristo. Olha que engraçado, né? O perseguidor agora iria proclamar o Evangelho. Entende o milagre de Deus? Como é lindo? Sabe? A palavra de Deus diz que quando Deus ele quer chamar um pecador, não tem nada que pode impedir aquilo de acontecer. Eu vejo isso aqui, nessa palavra. Neste momento, eu não me recordo onde foi, qual é o livro que está escrito. Que quando Deus ele quer chamar um pecador, nada pode impedir daquilo acontecer. E nesse momento se cumpre essa palavra. Deus ele vem chamar Paulo para se colocar de pé, para receber o ministério que Deus tem para ele. E aí Deus fala para ele que é para ele ser testemunha. Ele vai contar agora, ao invés dele perseguir, agora ele vai contar as coisas que tem visto, como a daquelas pelas quais te aparecerei, ou seja, ainda iriam aparecer coisas. Deus ainda iria mostrar muitas coisas para Paulo que ele iria fazer. E ele iria fazer e iria contar. Como nós vemos, né? Toda a história, o trajeto de Paulo. E aí ele continua assim, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Entenda? Aquele povo, né, a qual ele ia perseguir, agora ele não vai mais perseguir. Ele vai se juntar a ele. E Deus ele fala que ele vai mandar Paulo aos gentios. E os gentios são aqueles que conhecem, sabe? Aquelas pessoas que conhecem a letra. Pois é, mas elas não vivem, somente falam. Elas falam da letra, mas você não vê a letra na vida delas, sabe? Não vê o avivamento da palavra na vida daquelas pessoas, sabe? É isso que Jesus está falando aqui para mim, para você. E ele diz para Paulo, você não vai simplesmente falar o evangelho para os gentios. Você vai viver o evangelho. Porque quando você viver o evangelho,
Aí aqueles que conhecem a letra vai querer viver, porque vai ver que há uma diferença em você. Vão querer aprender com você a viver o Evangelho. Isso é algo que só Deus pode fazer, porque o homem é limitado. O homem, ele é totalmente vulnerável. Sem Deus, ele é incapaz. Deus, ele nos capacita. Deus, ele nos prepara. E é Ele que nos envia. Entenda? Nós, de nós mesmos, não podemos e não somos nada. Mas quando Deus nos escolhe para fazer algo, nada pode te parar, a não ser você mesmo. Se você escolher dizer não, aí sim, aí você vai ficar parado. Mas eu vejo aqui que Paulo, ele somente obedeceu. Deus falou, ele viu tudo aquilo. Aí continuando aqui ele diz, para lhes abrir os olhos e das trevas vos converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a missão dos pecadores e sorte entre os santificados pela fé em mim. Entenda, eu e você somos privilegiados por ouvir o Evangelho, por ter essa oportunidade de escolher a Cristo, de falar de Cristo, de viver Cristo, porque tem países a qual, se você abrir a boca para falar de Jesus, você é decapitado. Nossa, quantos são os lugares que hoje não pode mais falar do Evangelho? O Brasil, ele é um país abençoado. O Brasil é um país livre. Nós podemos professar a nossa fé de maneira livremente e não nos traz nenhum prejuízo, com as nossas autoridades. E isso é algo privilegioso. Nós temos esse privilégio. E ele ainda diz assim, para abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Entenda que quando essa grande luz, ela apareceu a Paulo, ele ficou cego. Ele perdeu a visão. Mas nós entendemos que ele já estava cego bem antes, né? Mas a forte luz de Deus cegou Paulo, no físico. Ele perdeu a visão, ele não enxergava mais. Mas perceba que ele fala, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Entenda? Contra Deus, Satanás não tem poder. Ele não tem autoridade nenhuma. Quando Deus escolhe a mim e a você, e nós o aceitamos, trazemos ele para a nossa vida, ele também não tem mais poder na nossa vida. Então Deus está falando, olha, eu vou te mostrar. Quem tem poder? Em outras palavras, Eu vou te mostrar quem tem poder. Entenda que toda promessa, ela tem um tempo de espera. Paulo teve o tempo dele de esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dele para que ele recebesse aquele ministério. Porque a partir daquele momento que ele caiu e que ele ficou cego, ele teve que ir para a casa dele. Entenda que mais na frente, Deus, ele manda o profeta ir lá, orar por Paulo e devolver a visão para ele, para que cumprisse o que ele estava dizendo aqui, que ele ia tirar ele das trevas, que ele ia tirar ele da escuridão. Aí Deus já tinha dito para ele. Por que Deus ia fazer? Para entregar um ministério para ele. E esse ministério que Deus iria entregar para ele, era para ele pregar o Evangelho. Era para ele viver o Evangelho. E não falar a letra. Porque a letra é uma religião. Você vai e volta, vai e volta, vai. Não muda nada. Agora, quando você se propõe a mudar, quando você se propõe a ouvir, a praticar, aí a transformação. Transformação de vida, de caráter familiar, financeiro, tudo. Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo. Deus não disse uma parte, ele disse tudo ele fará.
Eu preciso entender que a minha maior preocupação tem que ser buscar ao Senhor. Buscar a Deus, me relacionar com Deus, estar próximo a Deus, ter comunhão, sabe, o tempo inteiro com Deus. Esse precisa ser o meu alvo, o meu objetivo. Eu creio que, como quem nos conhece é Deus, Deus ele conhecia o coração de Paulo e ele fala, nossa, esse homem persegue tanto meu povo, ele tem uma crueldade dentro dele tamanha, que se converter ela em bênção, eu vou ter um grande homem. Entenda? Deus ele olha para mim, ele olha para você e ele fala, nossa, olha, se entender o mistério, ali vai acontecer coisas sobrenaturais, entende? Nós muitas vezes não vemos isso, mas Deus vê. Por isso nós precisamos pedir para Ele, Pai, abre os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver. Porque nós somos limitados e Deus sabe disso. Embora tenhamos fé, embora cremos, né? Somos limitados. Muitas vezes queremos fazer, mas como não temos a visão ampla do que fazer, como fazer, fazemos de qualquer jeito. Mas Deus sabe que nós podemos fazer melhor. Ele conhece o nosso íntimo. Mas se nós não pedirmos para Ele abrir os nossos olhos, como é que nós vamos ver? Nós precisamos pedir para que Ele, Pai, abra os nossos olhos, para que eu possa ver a grandeza do Senhor, para que eu possa ver aquilo que é tão lindo e maravilhoso que o Senhor tem visto a meu respeito. Porque eu creio que muitos, quando olham para si, não vê uma grandeza assim, tão grande como Deus vê. Mas é natural. Nós vivemos num corpo, né? Buscamos a santidade e o Espírito de Deus cada vez mais para dentro de nós. Mas precisamos entender, né, que há umas limitações. Né? Deus nunca dorme. Assim como os demônios, né? Satanás também não dorme. Ele atormenta a vida do ser humano o tempo inteiro. E Deus está ali o tempo inteiro buscando trazer, né, aquele que está atormentado para a presença dele. Mas se ele não quiser, Deus não obriga. Satanás, ele obriga. Tá nem aí, ele sai entrando, ele pula a janela, ele regaça com tudo, mas Deus não faz isso não. Nosso Deus é um Deus zeloso, cuidadoso, organizado, lindo, perfeito. Então entenda, Deus não dorme, o diabo também não. Mas a serva e o servo que Deus chamou para fazer a obra dele, eles precisam dormir, né? Pois é. Algumas limitações aqui, neste mundo a qual nós estamos, que nós precisamos entender que há. Então, quando a gente não consegue ver a total grandeza de Deus acerca dos planos que Ele tem para mim e para você, Ele sabe que nós não conseguimos ver por causa da nossa limitação humana. Então, entenda que não é errado pedir para Deus abrir os nossos olhos para que nós possamos ver. E muitas vezes, quando os nossos olhos estão fechados, não significa que nós estamos na mesma situação a qual Paulo estava. Paulo estava na situação de pecador, de assassino e muitos outros derivados ruins. Mas quando Deus olhou para o coração dele, ele falou, esse coração aí, esse coração aí pode se converter. E ele se convertendo, ele consegue converter muita gente. Deus vai lá e desce do céu e vem falar com a gente. Igual ele fez. Quem és tu, Senhor? É Jesus. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Entende? Ele deve ter tomado um choque. Ele não acreditava. Ele matava o povo judeu porque ele não acreditava. Eu creio dentro de mim
que ele tinha uma ira dentro dele, porque ele via que tinha alguma coisa diferente nos judeus. Ele não sabia o que era e aquilo deixava ele com raiva. É um entendimento que eu tenho. Porque quando eu vejo algo na vida de uma pessoa que eu não tenho, se eu me deixar ser dominada por coisas maldosas, eu vou ter inveja. Porque eu vou querer aquilo para mim. Mas eu não sei nem o que é, mas não interessa, mas eu quero para mim. Porque eu estou vendo que aquela pessoa tem algo que eu não tenho. Entende? Satanás transformando, trazendo uma inveja para o coração do ser humano, porque ele vê algo na vida do outro que ele não tem. Entenda? A inveja é a podridão dos ossos. Quando esse sentimento quiser entrar no seu coração, peça ajuda para Deus. Deus, ele dá uma porção para cada um, de acordo ele vê a capacidade. Uma coisa eu digo, quando eu quero, eu busco. Quando eu não tenho, eu vou buscar para ter. E quando a gente se sente incapaz, a gente precisa buscar de Deus a capacidade, porque aí Ele vai te dar. Ele vai dar para mim, Ele vai dar para você. Vocês entendem? Ele só vai dar se houver uma capacitação ali, natural ou que está buscando. Então, eu consigo entender o porquê que Paulo perseguia o povo de Deus. Ele, na verdade, ele tinha uma inveja. Entenda que teve um período que Deus tratou com ele. Sabe, Deus, ele usou aquele tempo a qual Paulo ficou cego e ele teve que ficar lá. Deus usou aquele tempo para tratar o coração de Paulo, para tirar a inveja, a amargura, para tirar tudo que iria atrapalhar no ministério dele. Então, Deus, ele sabe como fazer. Nós só precisamos crer. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, no nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço. Eu te agradeço por ter visto capacidade em mim, por ter visto capacidade neste, Pai, que antes não via capacidade, porque o Senhor é quem capacita. Oh Deus, a capacidade total e plena vem do Senhor. O Senhor olha para nós e o Senhor vê que há um esforço. O Senhor vê que dá para ser trabalhado aquele esforço. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, até pelo tempo a qual o Senhor vem tratar conosco, tirar as coisas impuras, transformar a nossa vida, nossa mente, o nosso coração. Oh Deus, muito obrigada, Pai, por tudo. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.